Oi gente, aqui é a Vicky do Julgando Livro pela Capa e a gente tá aqui pra mais um vídeo do canal. Antes de tudo, aperta o sininho aqui e se inscreve que vem muita coisa legal por aí. Vamos lá, solta a vinheta. Hoje a gente fala desse filme que causou muita polêmica, porque alguns fãs do Corvo clássico não queriam um reboot, E esse filme ele não é uma continuação mesmo, tá gente? Ele é um reboot. Eu tive a oportunidade de assistir a cabine esses dias. O filme, assim, dividiu opiniões entre os críticos e eu sei que vai dividir opinião entre o público. Mas eu já começo essa crítica dizendo que eu gostei. Não é o melhor filme que eu já assisti, também não é o pior filme que eu assisti desse ano. Então eu acho que ele fica bem no meio termo, assim, mediano, sabe? É um bom filme de ação, assim, um bom filme de ação com romance, mas pra quem não conhece o Corvo clássico, Corvo é baseado nos quadrinhos do James O'Barr de 1989, os quadrinhos super góticos, assim, e o filme também ele marcou a história do cinema, porque todos sabem, o Brandon Lee, que fazia o papel do Corvo, ele faleceu de uma forma muito triste e fatal, com um tiro de bala de verdade no set do próprio Corvo. Por conta disso, o diretor dessa nova versão de O Corvo de 2024, ele proibiu armas de fogo de verdade no set de filmagem, porque fica aquela ideia, gente? A gente já viu como isso é perigoso. Aconteceu aquele caso do outro filme lá que nem rolou no fim das contas, acho que de um daqueles irmãos atores, que eu até esqueci o nome, sabe? Mas realmente segurança no set é mais importante. E o Corvo ensinou a lição da pior forma possível. O Corvo antigo, o clássico dos anos 90, porque precisou uma morte acontecer no set para a segurança começar a ter atenção nela. Enfim, o novo Corvo ele é baseado nos quadrinhos também do James O'Barr, só que aí que começam as diferenças. Eles escolheram o Bill Skarsgård, da família Skarsgård. Eu acho que ele é um ator super versátil, acho que ele topa tudo, assim como todos os irmãos, gente? Na real, não só os irmãos, o pai também, A família inteira, Skarsgård é super talentosa. E eu falei, bom, por mais que eu não tenha gostado do visual, porque não tinha nada a ver com o Eric Draven ali, eu falei, bom, pode ser que seja uma coisa legal, porque o ator é muito bom. Também gosto muito da FKA Twigs, tanto como cantora quanto atriz. Eu acho que ela entrega muita atuação nos próprios clipes dela, pra quem conhece. Então eu tava esperando que pelo menos em termos de atuação não ia decepcionar. E realmente, em termos de atuação, não decepcionou. Agora, o que me espantou mesmo no filme foi esse visual do Eric Draven aqui, porque isso aqui não é o Eric. Pra quem leu os quadrinhos, sabe que ele tá muito mais pro Michael Corby. Inclusive, ele é a visão, como vocês dizem, esqueci a palavra, cuspida e escarrada, do Michael Corby dos quadrinhos. Que é assim, todo tatuado, que ele, tá no mundo da lua, ele tem diversos problemas de saúde mental e ele gosta de desenhar bastante. A história do Corvo essencialmente é a mesma. É um cara apaixonado pela mulher, pela esposa, pela namorada dele, tanto faz, e acontece que os dois sempre morrem e um volta, no caso o próprio Eric ou o caso do Michael. Pelo visual aqui do Bill Skarsgård, ele tá muito mais pro Michael Corby, que é de outro tipo de corvo. Tem dois quadrinhos do Corvo, a gente tem o original clássico do Eric Draven e a gente tem o Corvo The Wild Justice, que o protagonista é o Michael Corby. E esse visual aqui é do Michael Corby, é da mesma saga, mas são dois personagens totalmente diferentes. O importante é você saber que a história de todos os corvos, tanto o Wild Justice quanto o normal, é a história de um cara e a sua namorada, esposa, ficante, tanto faz, os dois têm que morrer, eles morrem. E aí um deles revive, no caso o Eric, e no outro caso o Michael. Eles revivem tomados pelo espírito de vingança do corvo, por isso chama The Crow, Inclusive, o Michael, ele é uma pessoa assim, ele é totalmente assim, ele ouve vozes, ele é totalmente fora da casinha, por isso ele é sempre preso, porque ele fica em casas de repouso. E ele é uma pessoa bem assim, ele é meio sinistro, assim, não por ele ser uma pessoa que tem essa questão da saúde mental, mas é porque ele é uma pessoa realmente mais noturna, assim, ele não chega a ser gótico, mas o visual dele é todo punk, assim, sabe? Tem muito mais a ver.
E aí é que começam as incoerências, porque o Eric, do Bill Skarsgård, nesse novo Corvo, o visual dele inteirinho é do Michael, mas a personalidade não tem nada a ver, apesar de que ele desenha, que também ele toca música, né? Ele tem a namorada dele, no caso que aqui é a FKA Twigs no filme, e ela também é uma música. Então, tipo, a trilha sonora eu entendo que eles tentaram fazer. Eles trouxeram várias músicas, assim, experimentais e tudo mais. Eu só acho que, assim, foi um erro não ter trazido a própria FKA Twigs pra trilha. E, essencialmente, o Corvo sempre foi uma história de amor. As pessoas podem querer argumentar e falar, não, o Corvo é um filme de ação. Não, o Corvo sempre foi uma história de amor. Sempre foi. Uma história de amor trágica e uma história de amor trágico com vingança, sabe? Sempre foi sobre isso, continua sendo sobre isso. Então eu entendo que vai dividir opiniões mais pela questão do visual do filme e dos personagens do que pela trama em si, porque a trama essencialmente é a mesma. A única coisa é que, assim, o Eric nesse filme, ele é assim, é uma pessoa boazinha, ele é uma pessoa legal, assim, talentoso, desenha. Ele também vai pra prisão, mas nesse caso dele aqui é por conta de uso de substâncias ilícitas e não por conta de qualquer outra questão que ele tenha de saúde mental, entende? Mas isso também não fica claro. E esse é o erro do filme, porque ele pouco explora essa vida do Eric. A gente acaba o filme sem saber muito quem que ele é, o que que ele faz exatamente. Só que a gente sabe desde o começo o que a Shelly, que é a FKA Twigs dele, a namorada, faz. Desde o começo a gente sabe o que a Shelly faz. Ela é música, ela tem uma relação tóxica com a mãe dela, né? Ela tem um passado sombrio que ela esconde. Tudo isso a gente sabe dela. Agora, tudo que a gente sabe do Eric é simplesmente que uma vez um cavalo dele favorito morreu na infância e ele não conseguiu salvar. Não vemos em nenhum momento os pais dele, não sabemos como ele é tratado pelos pais, não sabemos o que fez ele se isolar daquele jeito, nada é explicado. E isso é um erro, porque como você se relaciona com o protagonista se você não sabe nada sobre ele? É muito difícil você criar uma empatia. Claro que acontecem coisas que não tem como você não sentir dó dele, porque, poxa, a namorada dele é morta de forma brutal na frente dele. Ele mesmo é morto de forma brutal. Ele passa por questões traumáticas, ele vê coisas traumáticas. Mesmo assim, a gente não sabe quem ele era antes dele ser o Corvo. E assim, eu acho que outro erro também foi não ter nenhuma música da FKA Twigs na trilha. Ela é uma baita de uma cantora. E as músicas dela, o pior, as músicas dela tem tudo a ver com a vibe do romance da Shelly com o Eric. Só que em nenhum momento tem isso. Claro que ela dá uma palhinha de uma música dela, mas a música dela, mais experimental, que é a proposta do filme, não tá em nenhum momento da trilha. Isso é um erro, porque a trilha não tem música punk, não tem rock, não tem nada que siga o visual do personagem. E esse é o meu problema, porque ele tem o nome do Eric, que é o protagonista original, ele tem o visual do Michael, mas em nenhum momento ele não é punk, ele não é roqueiro, ele é uma pessoa super doce, uma pessoa que não tem problema de raiva, nem nada. Ele não tem a personalidade que a gente acredita ser do Corvo. Eu entendo que foi uma coisa proposital, porque dizem que o Corvo corrompe a alma quando essa alma vingativa volta do mundo dos mortos, como ele volta para se vingar. Ele tem essa mudança de chave depois que ele perde a Shelly e depois que ele morre. Mas mesmo assim, é muito incoerente, o visual não condiz com o personagem, eu achei assim, sabe, não condiz com o personagem. Isso foi uma baita decepção, principalmente a trilha, porque eu espero do Corvo uma trilha que vai ser icônica, que vai marcar. E essa trilha é totalmente esquecível, principalmente porque não tem nem FKA Twigs na trilha para começo de conversa, sabe? Então eu acho que a trilha sonora foi totalmente esquecível, não tem uma música que fique na cabeça, sabe? Não tem um nada que fica assim na cabeça. E esse é o lado ruim. Claro que tiveram muitas coisas boas que eu já vou falar pra frente, mas eu quis trazer esse lado das minhas reclamações antes, que é uma coisa rara. Geralmente eu começo elogiando os filmes e depois eu, falo que eu não gostei. Mas dessa vez eu já começo pelo que eu não gostei, porque infelizmente foi uma coisa que ficou mais na minha cabeça. Eu acho que tem umas cenas maravilhosas. A direção de fotografia é muito boa. Tem uma cena que eles reproduzem aquele beijo maravilhoso com o lenço, sabe? Com aquela cortina na cara,
que é inspirada na obra Os Amantes, do Jean Magritte. Eu achei a coisa mais linda, porque eu amo essa obra e eu amo quando filmes usam frames de quadro pra fazer a sua cena. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Gente, eu sou apaixonada por arte, eu adoro museu, eu viajo pra ver museu porque é uma coisa que eu gosto. E eu acho que esse quadro tem tudo a ver com o filme, porque é uma história trágica. Esse filme mostra essa barreira, visível no caso, mas quase invisível, porque eles estão juntos, mas eles não se veem, porque é um amor trágico. E é exatamente isso que o filme traz. Se o filme tivesse se escorado um pouco mais nas referências de arte e nesses simbolismos, ele teria sido um filme tão mais completo, mas isso tudo vai do roteiro e de quem escreveu o roteiro. O roteiro, infelizmente, não é muito o forte dessa nova versão do Corvo, porque pode parecer uma coisa meio que superficial, mas o visual e a trilha realmente são as coisas que constroem tudo e formam a ideia de um filme na nossa cabeça. E quando as coisas são esquecíveis, o filme ele fica mediano, poderia ter sido muito melhor. A partir do momento em que a Shelly e o Eric são mortos e o Eric volta à vida, começa aí uma saga ultra violenta. Ele até toma uma outra personalidade, assim. Claro que ele continua sendo o próprio Eric que ele sempre foi, mas a violência toma conta dele quando ele assume essa identidade do corvo com a maquiagem, sabe? Tem alguns momentos meio forçadinhos aí que tudo que o cara precisa está ali na hora, sabe? Vários MacGuffins, vou até deixar o que é MacGuffin aqui, mas são artifícios que, tipo, tudo facilita na mão do protagonista. Ah, ele precisa de uma chave para abrir uma algema, ele tem um canivete. Ah, ele precisa se esconder numa casa, ele misteriosamente tem a chave da casa. A Shelly também misteriosamente tem acesso ao prédio, a gente nunca vê eles entrando, só vê eles dentro do prédio. Então a trama, ela facilita demais as coisas, ao ponto em que começa a ficar chato, porque facilita tudo. Tudo o cara tem na mão. Misteriosamente ele tem a maquiagem ali que ele precisa pra passar na cara e fazer a maquiagem do corvo. Misteriosamente ele tem uma espada ali que ele vai precisar usar e já estava ali, sabe? Então o roteiro ele facilita demais as coisas, o que não faz criar aquela expectativa de nossa, será que ele vai conseguir escapar dessa? Você sabe que ele vai. Tirando isso da frente, claro, a gente vê um Eric torturado pelo passado e pelo presente e até pelo futuro que ele imaginava com a Shelly, né? Então ele tem que fazer uma escolha. Esses momentos são legais, as cenas de ação são super bem coreografadas, super sangrentas até, então pra quem gosta de bastante gore assim, as cenas parecem até Fatality de Mortal Kombat, às vezes. O que eu achei interessante, porque eu adoro Mortal Kombat, então sou suspeita pra falar. Mas, enfim, é um filme de ação que realmente é ação e romance. Metade do filme dele é romance e a outra metade pro final é pura ação e ultraviolência. O lado de ação eu achei que segurou mais assim o filme. As cenas de romance são super bonitas, como eu falei, tem referências a quadros, mas poderia ter sido muito melhor. Eu nem sabia o que esperar desse filme, porque assim, sou fã clássica, né, do Corvo antigo, gostava muito do Corvo do Brandon Lee, com aquele visual. Eu acho que o visual ficou bem Wild Justice, mas eles tentaram misturar as duas histórias e não sei se pra mim funcionou. Pode ser que pra você funcione. Pra mim funcionou bem mais ou menos. De todos os filmes que eu assisti esse ano, de tudo, de festivais e em geral, esse foi o filme mais mediano que eu assisti desse ano. Mas não foi assim, oportunidade de jogada fora. Eu acho que tem coisas legais e eu acho que vai dividir opiniões. Acredito que tem pessoas que vão amar e tem pessoas que vão odiar. E tem pessoas que vão ficar como eu, assim, no muro, que achou um filme mediano. É um bom entretenimento, uma farofa crocante, assim, gostosa, assim, de comer, mas que poderia ter sido muito melhor com um roteiro mais robusto, que eu acho que o Corvo merecia. Infelizmente ele não recebeu o roteiro que ele merecia, mas foi um roteiro interessante, a história entreteve do começo ao fim. Esse é um filme simples, assim, tem algumas horinhas de filme, que eu acho assim, se você quiser assistir pra se entreter, é interessante, mas definitivamente não é o que o Martin Scorsese chamaria de cinema, sabe? Colocar o meme aqui dele. Mas enfim, foi isso que eu achei. Depois que vocês assistirem, coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam. Se você já assistiu também na cabine ou Premiere antes, coloca aqui o que você achou do filme. E a gente então se vê no próximo vídeo do canal. Tchau, tchau!